Meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 9 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição do dia 30 de novembro, que tem por tema vontade, o que move o ser humano. Fique comigo até o final desse vídeo e você será enriquecido através desta maravilhosa aula. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Eunápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Verdade prática da nossa lição diz: guiada por Deus. A vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao versículo de número 21, logo após Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 ao versículo de número 15, logo após Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 17. Meu amigo, para que a sua aula se torne uma aula mais dinâmica, eu te sugiro que você peça os alunos para fazerem a leitura bíblica em classe, sempre um após o outro, porque assim a sua aula vai se tornar mais dinâmica e mais participativa. Não se esqueça de fazer a leitura diária. Faça o acompanhamento da leitura diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo a sua aula se torne uma aula mais bíblica. Meu amigo, tudo na vida humana nasce na vontade. O céu começa nela e o inferno também. A vontade é o território mais disputado do universo espiritual. É onde Deus fala, onde a carne grita e onde o diabo tenta negociar. Não existe neutralidades neste lugar. O maior campo de batalhas não é o mundo, é a vontade que eu e você carregamos dentro de nós. Alguém disse: o diabo não luta para que eu e você façamos a vontade dele. O diabo luta para que eu e você façamos a nossa própria vontade. O tema de hoje: vontade, o que move o ser humano. Não é apenas psicológico, mas profundamente espiritual. E um tema que precisa ser tratado. Já quero aqui parabenizar o pastor Silas Queiroz por esse maravilhoso tema e por se permitir ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer essa exímia orientação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe com mais alguém. Porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando sua vida e vai estar abençoando a sua classe. Então deixa o like, deixa um comentário e compartilhe com mais alguém. Nesse trimestre, nós temos a meta de bater 500 inscritos em nosso canal. Nos ajude a bater essa meta. Meu amigo, a nossa lição, ela tem um tema central: a vontade, o que move o ser humano. E essa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: vontade, motivação e ação. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subpontos. Primeiro, conceito de vontade. Segundo, do pensamento à ação. Terceiro, fraqueza de vontade.
segundo tópico da nossa lição: desejos da escravidão à redenção. Esse segundo tópico tem 3 subpontos. Primeiro, a experiência do deserto. Segundo, os desejos na era cristã. Terceiro, a decisão do homem redimido. Terceiro tópico da nossa lição, que diz o ensino sobre os desejos em Tiago. Esse tópico de número 3 tem 2 subpontos. Primeiro, atração e engano. Segundo, abortando o processo. Primeiro tópico da nossa lição: vontade, motivação e ação. Vontade é o centro da decisão. A capacidade dada por Deus para escolher entre caminhos espirituais, caminhos emocionais e caminhos morais. Isso não é impulso, não é emoção, é a direção que você deseja seguir. O desejo empurra, a emoção balança, mas a vontade define rumos. Tiago, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo de número 15, a Bíblia fala um pouco sobre esse processo: atração, concepção e ação. Na atração, o pensamento chama; na concepção, a vontade aceita; e no resultado, a colheita, ela é inevitável. Fraqueza, meus irmãos, não é falta de fé, é falta de domínio próprio. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 23. Quando a vontade está fraca, a pessoa sabe o certo, mas mesmo sabendo, ela não faz. Ela tem motivação, mas ela não tem constância. Ela começa, mas ela não consegue terminar, porque vontade fraca gera uma vida travada. Segundo tópico da nossa lição: desejos da escravidão à redenção. O deserto, meus irmãos, não mata ninguém, mas os desejos de escravos podem levar o indivíduo a óbito. O deserto não vem para nos matar. Em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 ao versículo de número 21, mostra uma luta entre a carne e o espírito. Desejos desordenados são combustíveis da natureza caída. Hoje a carne tem novos disfarces. Por exemplo, prazer imediato, vícios emocionais, comparação social, sede por validação. Hoje a carne tem novos disfarces. Por exemplo, prazer imediato. A nossa geração é uma geração extremamente imediatista. Vícios emocionais, comparação social. Geralmente, a pessoa compara a pior fase dela com a melhor fase de alguém. E isso traz uma série de consequências emocionais. Sede por validação. As pessoas vivem para ser aprovadas por outras e não aprovadas por Deus. A carne é tudo o que te afasta de Cristo, mesmo que pareça normal. Por isso, meus irmãos, a redenção, ela não elimina o desejo, apenas reordena a vontade. O salvo diz não, porque Cristo se tornou o seu sim. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, a Bíblia nos ensina a andar em espírito. O redimido não vive sem vontade, vive com a vontade no altar, vive com a vontade em Deus. Qual desejo você precisa colocar sobre o domínio do Espírito hoje? É uma excelentíssima pergunta para você fazer a sua classe, para uma reflexão pessoal. Terceiro ponto da nossa lição: o ensino sobre os desejos em Tiago. Meus irmãos, Tiago explica que o problema não é ser tentado, o problema é ser enganado. Porque uma coisa é você ser tentado e outra coisa é você
ser enganado. Tiago explica que o problema não é ser tentado, o problema é ser enganado. A atração é a porta, o engano é o convite, a vontade é a decisão, a tentação geralmente ela vem pelo orgulho, através a tentação geralmente vem através do orgulho, pelo desejo, passa pela pressa e por isso procura atalhos. O diabo não força ninguém, ele apenas seduz as suas vontades. Por isso, o Tiago ele descreve o processo que leva ao pecado e à morte. Mas em Cristo, nós podemos interromper o processo em qualquer etapa. Como abordar esse processo? Por exemplo, confissão imediata, renúncia consciente, submissão ao Espírito Santo, mudança de ambiente e disciplina diária. Por exemplo, o crente ele precisa ler a Bíblia ao acordar e ele precisa ler a Bíblia ao dormir. Que a palavra de Deus seja a primeira voz que você escute ao acordar e que ela seja a última voz que você escute ao se deitar. Uma excelentíssima pergunta para você fazer a sua classe. O pecado já começou um processo dentro de você? Você precisa interromper alguma coisa na sua vida hoje? Em conclusão, meus amigos, a vontade é o ponto onde o céu desce ou onde a carne assume o volante. É nela que se decide o futuro, o caráter, o pecado e a santificação. A vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando a vontade se submete ao Espírito Santo. Paulo disse: andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Não é falta de tentação, é falta de direção. Não é falta de força, é falta de decisão. Por isso, a maior prova de que Deus te transformou não é o que você sente, mas o que você decide. Por isso, na lição de hoje, nos chama a um ponto de virada. Não entregue sua vida aos impulsos. Não entregue sua história à carne. Coloque sua vontade no altar e Deus colocará propósitos eternos na sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua classe. Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se tem algum ponto na lição que você deseja tirar uma dúvida ou algo interessante que você deseja compartilhar comigo, você pode estar me mandando mensagem no meu WhatsApp. Vou estar deixando aqui o meu WhatsApp à sua disposição, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.